diários, Bitcoin cotado a 86.360 no presente momento, mercado meio misto no dia de hoje. A gente pode ver aqui algumas altcoins como Ethereum positiva, subindo um pouco mais de 1%, Bitcoin Cash acima de 2% e XRP, atenção para a XRP que está subindo também acima de 2%. A gente está vivendo um medo extremo do mercado de criptomoedas. O índice de medo e ganância está batendo 12, está nos menores níveis da história. As notícias relevantes de hoje envolvem a criptomoeda XRP. Greenscale e Franklin Templeton carregam ETFs de XRP para o lançamento. O CEO da Ripple prevê corrida antes do dia de ação de graças. Ele prevê então uma corrida de alta para a Ripple, né, a criptomoeda XRP. Um aumento de pré-ação de graças em novos ETFs XRP está ganhando impulso à medida que os emissores respondam à crescente demanda institucional. Múltiplos lançamentos programados para essa semana indicam acesso regulado em expansão, aumento de liquidez e maior participação do mercado. Bom, a Robinhood acaba de listar os ETFs Spot de XRP da Franklin Templeton, 1,6 trilhões e da Greenscale 40 bilhões para negociação. O lançamento na Bolsa de Valores de Nova York está a menos de 3 horas, na verdade já foi, né? Começou agora há poucos minutos atrás e a gente consegue visualizar aqui no rastreador, né? Então, os ETFs da Greenscale XRP estão ao vivo, da Greenscale e da Franklin Templeton, tá? Então se liga só, esse aqui é todos os ETFs que já estão em vigor, né? A gente consegue rastrear então todas as entradas, todo o fluxo que está acontecendo no presente momento nos ETFs de XRP através desse rastreador aqui, o primeiro rastreador de ETFs de XRP que você está visualizando agora. Bom, se liga só, notícias que estão impactando o mercado. A probabilidade de corte de juros em dezembro sobe para mais de 70% após cair para 27% na semana passada. Na verdade, já está em quase 80% contra 20%, né? Então agora o mercado acredita que vai ter sim novos cortes de juros em aproximadamente 16 dias e 4 horas pelo Federal Reserve. Bom, os ETFs de Bitcoin liderados pela IBIT da BlackRock registram um volume recorde de negociação de 40 bilhões com capitulação das instituições, né? Então esse volume recorde aqui na semana anterior foi mais de saídas, né? Então a gente viu muita saída referente aos ETFs. E a queda nas criptomoedas interrompe as compras de investidores de varejo. Investidores de varejo vivem o medo extremo e não estão então recomprando criptomoedas porque eles estão com medo. Bom, a BlackRock, né, recentemente começou a despejar mais Bitcoin. A BlackRock está vendendo criptomoedas sem parar antes do discurso do presidente do Fed. Hoje, eles acabaram de despejar 1 bilhão em Bitcoin. Recentemente a gente viu, né, um Bitcoin meio volátil hoje. E isso aqui, ó, essa queda de hoje aqui tem a ver então com institucionais como BlackRock que estão despejando Bitcoin de hora em hora e impulsionando, né, os preços do Bitcoin para baixo, né? O Bitcoin que chegou a estar positivo hoje agora está 1% negativo. A gente está com o mercado meio misto no presente momento que eu gravo este vídeo com os senhores e as senhoras, tá bom? Bom, o Bitcoin então cotado a 85.700 e vem queda impulsionado por institucionais, tá? BlackRock despejando. Estamos diante da média de 100 períodos do tempo gráfico semanal. A gente fechou na semana anterior, né, ontem, na finalização desse candle semanal, a gente conseguiu fechar acima da média de 100 períodos. Tá? A média de 100 períodos serve como suporte imediato. Essa média está em 85.500. Acredito que a gente pode tocar aqui e quem sabe voltar a subir, ou a gente pode romper ela de volta para baixo e vir testar a faixa dos 84.400, que é uma grande zona de liquidez perante o volume profile que a gente visualiza aqui
perante o gráfico, tá? Então a gente teve uma bela de uma recuperação na semana anterior, a gente chegou a bater 80, fechamos em 86.800 e é completamente normal a gente dar uma caidinha, começar a semana, né, tendo uma caidinha. Pode ser que a gente segure na média ou pode ser que a gente rompa e volte a subir. O melhor cenário para o Bitcoin hoje ou amanhã nos próximos dias seria romper a média de 8 e fechar acima dela no tempo gráfico diário, para a gente ver um respiro do Bitcoin em busca dos 96 mil dólares, que é o que eu acredito que pode acontecer em breve, tá? Pelo tempo gráfico de 3 dias, a gente fechou ontem o tempo gráfico de 3 dias com uma longa sombra acima dessa região de liquidez aqui. Agora a gente recua um pouquinho para baixo, retesta essas regiões entre os 84.500 e 85 mil para voltar a subir, no meu ponto de vista, e testar lá a faixa dos 96 mil dólares, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Então eu acredito que é isso, eu acredito que o Bitcoin em breve deve voltar a subir, visando que no tempo gráfico diário a gente está ficando já bem vermelho aqui em sobrevenda. Tempo gráfico de 4 horas, a gente visualiza aqui divergências, né? Desde aqui, ó, o índice de força relativa ele está subindo e os preços estão caindo. Divergência nítida no tempo gráfico de 4 horas, eu acredito que agora a gente vai encontrar um suporte aqui, vai fazer pivô e vai retomar alta, tá? A gente tende a ter uma reversão de curto prazo com alvo no Bitcoin em torno dos 96 mil dólares, é o que eu acredito que pode acontecer, tá? Vamos ver como que vai ser o fechamento hoje, tá? Então a gente pode cair um pouquinho, encontrar suporte e voltar a subir, no meu ponto de vista. Bom, ETFs de XRP da Franklin Templeton da Greenscale, então startados agora há poucos minutos atrás. XRP que está dentro de um canalzinho de baixa de curto prazo, mas está dentro de um canal de alta de médio e longo prazo, tá? E a gente está testando, a gente testou na verdade o fundo, né? O fundo desse canal, retomamos alta e estamos diante da média de 8. Se a gente fechar acima da média de 8 hoje vai ser bastante interessante, poderemos ver a criptomoeda XRP indo em busca dos 2,40 e também a principal zona de liquidez no curto prazo, que é o topo desse canal de baixa. Rompendo os 2,40, a probabilidade é da gente buscar lá o topo, né? Por volta dos 3 dólares, essa próxima região de liquidez aqui, tá? Vamos ficar espertos, mercado querendo virar para baixo forte aí, vamos ficar espertos. No dia de hoje, Bitcoin já caindo 1,5%. Se liga na volatilidade. Criptomoeda Solana que também foi lá, encontrou média de 8, que serviu como resistência, não conseguiu romper. Criptomoeda Solana que está estabilizando os preços por volta dos 124 a 130 dólares. Se a gente perder os 122 dólares aqui, Solana pode cair ainda mais, tá? Depois a gente teria suportes aqui por volta dos 113 e depois lá por volta dos 95 dólares. Obviamente que a gente vai ter o suporte psicológico também dos 100 dólares aqui, tá? Então, caso Solana vier a perder essa faixa de preço dos 122, espera-se mais quedas para ela. Mas no presente momento eu estou vendo uma acumulação, uma lateralidade aqui abaixo da média de 8. Eu visualizo também divergências perante o MACD na criptomoeda Solana, tá? Solana que também está com volume na venda cada vez menor, médias querendo se cruzar no MACD em tempo gráfico diário, sinalizando uma possível reversão. Tempo gráfico de 4 horas de Solana, a gente está divergente no índice de força relativa desde esse fundo aqui, ó. Nitidamente a gente vê, né, uma renovação de fundo, com o índice de força relativa subindo cada vez mais, querendo romper um triângulo simétrico aqui, como a gente pode visualizar, tá? Então o rompimento desse triângulo simétrico, eu acredito que a criptomoeda Solana tende a se recuperar em busca dos 180 dólares, que é a sua principal zona de liquidez no curto prazo. A gente pode ver bastante volatilidade no dia de hoje, né? Bitcoin caindo, dominância do Bitcoin caindo, tá? Dominância do Bitcoin caindo, não era para as altcoins estar subindo hoje? Pois é, cara, tem algumas altcoins que estão subindo, porém o Bitcoin ele está sofrendo muito no curto prazo, tá? Dominância pode estar caindo e as altcoins não, porque ele está sofrendo muito. Então quando a gente vê o Bitcoin sofrendo e a dominância caindo junto, com as altcoins caindo junto,
é sinal que as altcoins estão sofrendo menos, tá? Então o Bitcoin está caindo mais que as próprias altcoins no presente momento. Okay? Então a gente pode ver que elas estão sofrendo bem pouco, as altcoins estão caindo aqui a menos de 1%. Tá? Então essa queda da dominância está absorvendo, tá? Então pode ter uma migração pouca de capital também para as altcoins, elas estão sendo absorvidas. Tem gente comprando altcoins em meio à queda da dominância, tá? Bastante volatilidade no mercado de criptomoedas hoje, hein? Criptomoeda Hydra. Criptomoeda Hydra é bem interessante também. Tempo gráfico diário, a gente viu aqui uma forte alta onde fechou acima da média de 8. Interessante que ela volte a subir hoje. Fecha acima da média de 8. O volume está crescente, o volume na venda está cada vez menor, sinalizando uma volta dos preços para cima da criptomoeda Hydra em busca das médias lá por volta do 0,20. Ou quem sabe, né, o rompimento dessa região pode levar a Hydra para 0,25 em breve, tendo uma correção no dia de hoje, tá bem? Vamos lá, ontem eu sinalizei algumas oportunidades para os senhores e senhoras, né, para vocês estarem estudando e quem sabe comprando um pouco mediante ao pânico extremo. São criptomoedas extremamente relevantes que eu trouxe para os senhores e as senhoras aqui, ó, tá? Então, se vocês não viram esse vídeo ainda, assistam, tá, meus queridos e minhas queridas, para ficar por dentro das oportunidades, criptomoedas que eu também estou absorvendo, comprando um pouco mediante ao medo extremo que o mercado vive, né? Então, em momentos como esse, a gente deve ter coragem e não ir junto com a manada, né? É o que eu acredito. É o que eu sempre fiz em momentos de medo, tá? Eu sempre comprei enquanto investidores de varejo não estão comprando e estão realizando prejuízo. Meus queridos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo também o meu grupo e também o meu Instagram. Se você curte notícias em tempo real, será que a gente está em bear market? Não. Lá no Instagram tem tudo para os senhores e as senhoras. Se tratando de bear market, sinceramente, a gente está vendo quedas, mas eu não acredito que a gente ainda está no inverno cripto, tá? Mediante o tempo gráfico semanal, a gente está num canal de alta, tá? A gente está tendo uma queda um pouquinho mais forte, impulsionado pelo macro, certo? Impulsionado por ruídos, incerteza, a queda de juros, será que vai cortar, será que não vai? Semana passada a gente estava abaixo de 30, hoje a gente já está em quase 80, cara, é tudo uma pressão, uma manipulação bárbara, institucionais vendendo, fazendo com que investidores varejistas tenham ainda mais medo para despejar ainda mais, para que eles recompram ainda mais baixo os bitcoins e poderem estar lucrando em 2026 com grandes pacotes de estímulos que o presidente Donald Trump está anunciando, né? Então, cara, tem muita coisa ainda para acontecer. O presidente Donald Trump anunciou um pacote de estímulo de 20 trilhões para 2026. Também anunciou aquele pacote de dividendos que faz parte disso tudo. Né? Isso tudo são coisas que podem impulsionar o preço do Bitcoin para cima. Só que esses caras, eles têm visão de médio e longo prazo. Não é o varejista que quer ficar rico em 24 horas, entendeu? Então eles vão bagunçar a sua cabeça, vão fazer vocês venderem, sair do mercado, porque eles estão enxergando lá na frente. Então quanto mais eles derrubarem o preço agora para comprar o seu Bitcoin, para ter fragilizar, para ter tirado do mercado, melhor para eles, porque eles têm muito dinheiro, entendeu? Então eles não estão preocupados com a semana que vem, eles não estão preocupados com o mês que vem, eles estão olhando lá para 2026. Então eles estão, cara, eles estão usufruindo de um momento em que todo mundo achava que o Bitcoin ia explodir, outubro, novembro, eu também acreditava, tá? Também acreditava que esses meses agora ia ser estouro para cima. Então eles estão utilizando disso para fragilizar o seu mental, para, porra, cara, você pensar, meu Deus, era para estar tudo subindo, esse trem não para de cair, é bear market, tá todo mundo falando em inverno cripto, e eles estão utilizando disso para colocar ainda mais pânico. Por isso que a gente está com um indicador de medo extremo aqui em zonas históricas, entendeu? Eles estão fazendo de tudo para você sair do mercado para vender, para 2026 eles estarem ainda muito mais ricos do que já estão. Tá? Eles estão manipulando a sua cabeça. BlackRock vende, tá vendendo de hora em hora, como a gente pode ver aqui nessa publicação. BlackRock vendendo mais de 1 bilhão, eles estão despejando de hora em hora. É eles que estão fazendo o Bitcoin cair hoje, mas é tudo para bugar você, entendeu? Porque a visão deles é de médio e longo prazo.
não é uma visão de querer ficar rico do dia para noite, entendeu? Então os caras sabem o que estão fazendo. Não cai nessa historinha aí. 2026 será um grande ano para as criptomoedas, tá? Então escreve isso. Aproveita dessa alta volatilidade, aproveita da queda do mercado para ir comprando se você tem. E se você não tem mais dinheiro para alocar no mercado, cara, paciência, segura os seus ativos. Cara, você entrou no mercado de criptomoedas sabendo dos riscos, é um mercado mais arriscado, é um mercado mais volátil, não adianta vender prejuízo, tá? Não adianta. Até porque você colocou aquele dinheiro que não ia ter fazer falta, né? Você alocou aquele dinheiro que é um dinheiro que você trabalhou, é uma reserva que você tem, não vai influenciar na sua vida, tá? O investidor inteligente, ele faz isso. O investidor burro, ele já não mede esforço para botar seu dinheiro em qualquer porcaria que vê pela frente, né? Então, cara, exige muito estudo, estratégia, entendeu? Ah, porque eu vi um vídeo de YouTube, eu vi uma matéria lá no portal tal, eu vou sair comprando tudo que tem direito, eu vou utilizar do dinheiro que é do leite das crianças, do aluguel da casa. Esse é o investidor, cara, emocionado, burro, pelo amor de Deus, não se faz isso. Mas também eu entendo que tem muito investidor novo, né, que está aprendendo, né, sobre o mercado de criptomoedas. Eu aprendi fazendo muita burrada, mas, cara, continuar fazendo burrada é realmente burrice, é falta de vontade de você sentar, estudar um gráfico, entender pelo menos o mínimo da análise macroeconômica, etc. São coisas que tem tudo no YouTube para vocês de forma gratuita, tá? Depois, se você quiser expandir um pouco mais, com certeza você vai ter que comprar um curso ou dois aí de algum guru da internet para expandir ainda mais o seu conhecimento. É completamente normal, faz parte. Alta volatilidade no mercado, então, você ficou aqui com a análise do Bitcoin, falamos aqui um pouco sobre as altcoins que estão oscilando positivamente no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem subindo aqui, criptomoedas que estão no meu radar no presente momento. Meu querido e minha querida, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal Milionários com Cripto para ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nas memes, o que tem hoje subindo. A gente tem a ACT, tá? A criptomoeda ACT, gosto. O tempo gráfico diário tá muito interessante. Inclusive eu já falei dela, tá num padrão explosivo. Eu trouxe para os senhores e as senhoras aqui no canal Milionários com Cripto há poucos dias atrás essa criptomoeda. É uma meme coin de altíssimo risco, tá? Então avalie bem, ela tá prestes a romper aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Ela tá prestes a romper também uma cunha descendente. O volume nessa criptomoeda vem aumentando bastante, ela está com bastante divergência no índice de força relativa e ela está com MACD, né, com média se cruzando, tudo certinho, bonitinho, padrão explosivo, rompimento da média de 50 períodos pode fazer essa criptomoeda buscar lá o 0.033, seria mais ou menos essa região aqui, 0.04, tá? Criptomoeda com potencial explosivo aí para mais de 50% de alta. Lembrando, estude, avalia e vê se faz sentido. Aqui nesse fundo ela estava extremamente sobrevendida, ela continuou caindo, caiu muito, só que o índice de força relativa está lá em cima. Essa é uma criptomoeda que tem na Binance, tá? Então se liga só, é uma criptomoeda que já conquistou o mercado e ela pode explodir para cima a qualquer momento, tá? Quando vê essa criptomoeda dá um pump violento e pode buscar até essas últimas zonas aqui como o 0.09, 0.010. Tudo pode acontecer no mercado de criptomoedas, os sinais estão aqui, tá? Então quando vê arriscar um pouquinho numa criptomoeda dessa, pode dar bom, tá? Se liga. Criptomoeda Pump no presente momento abaixo da média de 8, não vejo oportunidade, abaixo da média de 8 não, Copycat não, Turbo também não, tá fraco. Ó, criptomoeda Dog querendo fechar acima da média de 8, depois de visitar uma zona interessante que eu já tinha marcado para os senhores e as senhoras. Vamos ficar de olho na Dog Go to the Moon, que em breve ela pode dar oportunidade, porque ela está com divergência também no volume, tá? Índice de força relativa MACD, divergências demais aqui na Dog Go to the Moon, que vem renovando fundo. Criptomoeda a qualquer momento pode virar também. Tá querendo dar sinais, tá? De virada de mercado, de tendência. E o memecoin não tem muito o que fazer, não. Tá? Criptomoedas aqui não estão muito interessantes. Gostei da ACT, que já é uma criptomoeda que eu venho falando para os senhores e as senhoras. Fartcoin interessante, querendo fechar acima da média de 8 hoje, com volume aumentando nos últimos dias.
pode ser interessante, tá? A criptomoeda pode buscar a média de 50 ou 100 aí no curto prazo. Então, possíveis alvos com fechamento acima da média de 8 hoje para Fortcoin 0,37, 0,56. Bem interessante a Fortcoin também, tá? Então, estudem, avaliem, pode ser que ela tenha uma performance positiva em breve. Criptomoeda EtherFi, cara, vamos ver, dependendo, o EtherFi pode ficar legal aí em breve também, dizendo que ela tá dentro de um canal, né? Veio testar o fundo do canal e tá querendo, mas a gente vai ter resistência, tem que esperar romper médias. Opa, caminho interessante. Rompendo média de 8 hoje, fechar na máxima é uma oportunidade para os próximos dias. E, cara, se ela fechar acima da média hoje, provavelmente vou trazer para vocês. Cara, a criptomoeda Santos, sinalizada no canal Milionários com Cripto aí há alguns dias atrás, aqui pegou alvo dos $2. Parabéns para quem pegou essa criptomoeda que eu sinalizei aqui embaixo para vocês, né? Deu bom, criptomoeda Santos. Mais ou menos por aí, não tem muito o que fazer. São poucas criptomoedas que eu vejo como oportunidade no dia de hoje. SPX querendo também, tá? Vou fazer um pente fino geral aqui, trazer algumas altcoins de destaque para os senhores e as senhoras. Tem algumas criptomoedas querendo, tá? Querendo dar sinais aí de que poderão subir em breve. Bom, milionários, o que eu tinha para deixar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. As últimas notícias do mercado de criptomoedas, analisamos XRP, Solana, Ethereum. Destaque para a criptomoeda meme ACT para os senhores e as senhoras com movimento, querendo ter um movimento explosivo e pode levar os preços para o 0.04, e se esse movimento for muito explosivo mesmo, ela pode buscar 0.09 ou 0.010, que seria essas regiões de topo aqui, ó. Lembrando, criptomoeda de altíssimo risco. Se você vai arriscar, arrisca pouco. Se der bom, você ganha muito. Se der ruim e ela for contra a nossa análise, você perde pouco, tá? Então é isso, é sobre isso, ok? Tamo junto, um abraço, links na descrição do vídeo. Até mais, valeu!